Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos aqui agora iniciar a nossa revisão de matemática do nono ano, tá bom? Espero que vocês assistam até o final. Eu tentei fazer de uma forma bem resumida a nossa revisão, tá ok? Então vamos ir para o nosso primeiro tema. Vocês já estão vendo aí na tela. Então nosso primeiro tema a gente vai tratar em relação à reta numérica, tá bom? Então eu vou apenas passar uns 3 exemplos mais ou menos para vocês entenderem, porque pessoal, todos os exemplos que eu vou passar aqui para vocês é bem parecido com o que vai estar na avaliação, tá bom? Então prestem atenção e vejam aí. Pessoal, esse é o nosso primeiro exemplo em relação a uma reta numérica. Vamos ler essa questão aí, ó. Diz assim: em uma aula de matemática, o professor ele apresentou aos alunos uma reta numérica como, né, o da figura a seguir. Então vocês estão vendo aí, é uma reta numérica, ele vai do zero, né, do 0 até 3 positivo e do 0 até o 4 negativo. Aí a pergunta é: o professor ele marcou o número 4 onzeavos nessa reta. Esse número foi marcado entre que pontos? Ou seja, esse número 4 onzeavos está entre quais números, né? Está entre quais dois números aqui na reta numérica? Nós temos essa fração 4 onzeavos e ele quer saber esse 4 onzeavos, tá certo? Vai estar aonde aqui dentro dessa reta numérica? Vai estar entre 1 e o 2? Vai estar entre 2 e 3? Né? Tá aqui as alternativas, entre menos 4 e menos 3, entre menos 3 e menos 2, pessoal. Essa questão aqui de reta numérica, vai ter algumas questões na prova, ó, é bem simples, pessoal. Ó, essa fração aqui, ó, essa fração 4 onzeavos, é uma fração que a gente chama ela de própria, tá certo? O que é uma fração própria, pessoal? É quando o número de cima, ou seja, o numerador, é menor que o denominador. Então, o de cima é menor. Não é que eu esteja colocando um número negativo aqui não, tá bom, pessoal? Só estou dizendo que o número de cima é menor e o de baixo, ele é maior. Então, isso é uma fração própria. O numerador, o de cima, é maior que o denominador. Então, pessoal, quando vocês estiverem trabalhando com uma fração própria, tá certo? Toda fração própria vai estar entre 0 e 1, tá bom? Eu não preciso nem fazer conta. Se for uma fração própria, o que é uma fração própria? Numerador menor que o denominador. Então, se for uma fração própria, vai estar vai estar nesse espacinho aqui, ó, entre 0 e 1. Será que na alternativa tem alguma... Ó, tá vendo justamente aqui, é entre 0 e 1, tá bom? Então essa já seria a resposta. Ah, mas tem outro jeito de encontrar? Tem uma outra forma de vocês descobrirem e verem que realmente está entre 0 e 1. O que eu poderia fazer? Eu poderia pegar o 4 e dividir por 11. Ó, se eu pegar 4 e dividir pelo número 11, vai dar exatamente o que? 0,36. Ou seja, vai estar entre o 0, né, vai estar entre o 0 e vai estar entre 1. Então 0,36 vai estar entre 0 e 1, tá bom? Então lembrem-se disso, pessoal. Sempre que for uma fração própria, numerador menor que o denominador, vai estar entre 0 e 1. Agora observem, né, esse outro exemplo aqui, ó. Então, o número representado pela fração menos 3 meios, ou menos 3 sobre 2, se fosse colocado nessa reta, porque a reta não ficou aí na imagem, né? Então, mas eu tenho essa fração aí, menos 3 sobre 2. Se eu for colocar ela em uma fração, a mesma pergunta da questão anterior. Então, se eu fosse colocar ela em uma reta numérica, ela ia ficar entre quais números? Pessoal, ó, vamos pegar o mesmo raciocínio da questão anterior. Então, nessa fração aqui eu tenho o que? Menos 3 sobre 2. Vamos lá. Essa é uma fração própria? Não, né? Fração própria é quando o de cima é menor que o de baixo, ou seja, o numerador é menor e o denominador é maior. Aqui nós vemos que é exatamente o contrário. O número de cima, ele é maior e o de baixo
ele é menor, tá certo? Isso é uma fração imprópria, ok? O de cima é maior. Se a fração própria está entre 0 e 1, a fração imprópria, que é essa daqui, vai estar acima do número 1, tá bom? Vai estar acima de 1. Agora que vocês prestam atenção, mas vocês percebem que essa é uma fração negativa, tá? Menos 3 meios. Então, é só pegar o raciocínio, pessoal. Se ela está negativa, então ela vai ficar abaixo de menos 1, tá bom? É o mesmo raciocínio, tá ok? O mesmo raciocínio. Então, então eu sei que vai ficar, né, acima de menos 1, mas pode ser entre menos 1 e menos 2 e menos 3. Como é que eu vou encontrar? Bem fácil. Só é fazer, eu pego o quê? Eu pego a fração menos 3 sobre 2. Vamos dividir. Se eu for pegar uma... se a gente for dividir, pegar 3 e dividir por 2. 3 dividido por 2 vai dar exatamente igual a quanto? 3 dividido por 2 vai dar igual a 1,5. E como está negativo, traz o negativo para cá também. Então, deu menos 1 meio. Então vai estar entre quanto? Menos 1 meio. Menos 1 meio vai estar entre quanto? E aí? Qual alternativa a gente vai marcar aqui? Ó, seria a alternativa C? Não, porque é menos 1 meio. Menos 1 meio não está aqui no meio, né? Menos 1 meio, pessoal, vai estar exatamente aqui, ó, né? Aqui eu teria, ó, por exemplo, eu teria aqui o menos 1, menos 2 e menos 3. Aquele número lá, menos 1 meio, iria estar mais ou menos, ó, aqui no meio, ou seja, entre menos 1 e menos 2. Então, a alternativa B. Esse aqui é o nosso último exemplo em relação à reta numérica. Então, nós temos mais uma reta numérica aí. Nós temos mais uma fração. Nesse caso, agora é a fração 25 sétimos. Ele quer saber a mesma coisa. Esse número 25 sétimos, tá certo? Vai estar entre quais números? Pessoal, sempre é o mesmo raciocínio. Essa fração aí, ela é uma fração própria. Essa fração aqui é uma fração própria ou imprópria? E aí? O número de cima ele é maior. Então, se o de cima é maior, essa é uma fração imprópria. E toda fração imprópria vai estar acima de 1, ou seja, acima de 1. Por isso que eu coloquei mais 1. Ok? Então, eu sei que essa fração imprópria, ó, vai estar daqui, ó, daqui para frente. Não está acima de 1, então vai estar dali para frente. Como é que eu descubro onde é que ela vai estar? Eu sei que está do 1 para frente, mas como é que eu descubro? Mesma coisa, não é 25 sétimos, só é dividir. Dividir o quê? Eu pego 25 e divido por quanto? Por 7, que vai dar igual a quanto? Vai dar exatamente igual a 3,5. Ponto. 3,5. Vamos aqui, ó. 3,5 vai estar onde? Vai estar mais ou menos aqui no meio. Então, vai estar entre 3 e 4, tá certo? Então, exatamente aqui o item C, entre 3 e 4. Vamos então agora, pessoal, para o nosso próximo conteúdo. Ó, o nosso próximo conteúdo, vocês já estão vendo aí na tela, a gente vai tratar em relação a operações, né, com números inteiros, né? Aquela questão de números positivos, números negativos e tudo mais. Como é que a gente faz essas operações, tá bom? Então, separei alguns exemplos. Vejam aí. Esse aqui, pessoal, a gente só vai fazer esses exemplos, né, em relação a essas operações com números inteiros. Observem aí, nós temos aí, no primeiro exemplo, menos 5 mais 8, 14 menos 20, menos 8 menos 3 e 10 mais 7. É bem interessante, né? Pessoal, ó, se vocês entenderem o seguinte, ó, vamos pegar aqui, por exemplo, esse primeiro exemplo aí. Nós temos menos 5 mais 8, menos 5 mais 8. Como é que vocês vão resolver isso aqui? Vamos lá. O primeiro número ele tá negativo. E o segundo número ele tá positivo, né? Então os sinais estão
diferentes, não estão? Sinais estão iguais? Não, os sinais estão diferentes. Então, sempre que os sinais estiverem diferentes, vocês vão subtrair, pessoal. É isso que eu quero que vocês entendam. Sempre que os sinais forem diferentes, vocês vão subtrair. Então, se tá diferente, eu vou subtrair. Eu posso pegar 8 menos 5, né? 8 menos 5. 8 menos 5 eu sei que vai ser igual a 3. Então, subtrair. E agora eu vou pegar o sinal do número maior. Qual é o número maior? O número maior é 8. E 8 está positivo. Então, mais 3. Vamos ver, por exemplo, aqui, ó, nesse outro exemplo aqui. Nós temos o quê? 14 menos 20. O 14, ele tá o quê? Ele tá com algum sinal? Não, mas quando não tem sinal, pessoal, automaticamente ele é positivo. Então, primeiro ele tá positivo. Segundo, tá negativo. Então, a mesma coisa do exemplo anterior. Os sinais estão diferentes. Se tá diferente o sinal, subtrai. Então, 20 menos 14 é igual a 6. Agora eu vou fazer o quê? Pegar o sinal do número maior. Quem é o número maior? O número maior é 20. E o 20 ele está negativo. Então, menos 6. Ok? Agora vamos para esse outro exemplo aqui. Nós temos o quê? Menos 8, menos 3. A mesma perguntinha. O primeiro número está negativo. O segundo número também está negativo. Os sinais aqui estão igual ou diferente? Os sinais são iguais, não é? Nos outros dois exemplos os sinais estavam diferentes, mas aqui os sinais estão iguais. Então, se quando os sinais estão diferentes, né, eu subtraio, quando os sinais estão iguais, eu somo, adiciono. Então, eu vou somar. Não está igual o sinal, então eu vou somar. Então, 8 mais 3 vai ser igual a quanto? 8, 9, 10, 11, né? Pode fazer de forma bem, enfim, bem simples, né, na verdade. Então, 8 mais 3, 11. E vai dar 11 o quê? Tá bom? Agora aqui vai estar uma outra regrazinha. Quando os sinais forem iguais, sinais estão iguais, repete o sinal. Ok? E vamos aqui para o nosso último exemplo. Essa aqui é bem fácil, mas foi só para vocês entenderem. Eu sei, aqui de cara a gente já ia colocar... Não, aqui a resposta é 17. Mas por quê? Vamos pegar o mesmo raciocínio. Se o número tá positivo, o primeiro, quando não tem, automaticamente está positivo, né? Aí aqui só para vocês verem como dá para usar o mesmo raciocínio. Sinais estão iguais. Sinais iguais, soma. Por isso que eu coloquei, por isso que eu somei. 10 mais 7, 17. E sinais iguais, se repete sinal. Primeiro está positivo, então é mais 17, tá ok? Espero que vocês tenham entendido. E esse, pessoal, é agora também o nosso outro conteúdo. Vocês estão vendo aí. A gente vai tratar em relação à parte fracionária, tá bom? Como é que vocês trabalham com frações. Eu separei esses exemplos aí para vocês verem. Vejam aí. Pois bem, pessoal, agora observe essa imagem aí. A pergunta é a seguinte, ó. Imagine qual das imagens a seguir representam... Ou seja, pessoal, qual dessas imagens a seguir, né, tem as figurinhas pintadas, né, de azul, que representam exatamente 1/4? E aí, qual das figuras representa, né, qual dessas figuras, né, tem essas partes pintadas que vão representar exatamente 1/4 de figura pintada? E aí, é o item A, o B, o C ou o D? Bem simples, como é que faz isso? Se a gente ir analisando de figura em figura, né? Vamos analisando aqui primeiro a figura número 1. Tem quanto? Primeiro eu vou ter que contar o todo, né? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então eu sei que o denominador é 12. E tem quantas pintadas? Tem quantas pintadas? Tem 11. 11 pintadas. Então, até agora não é o item A. Vamos para o item B. Ao todo já sei que é 12, né? E tenho quantas pintadas? Tenho 6. Vamos para a segunda. Vamos para a terceira.
Mesma coisa, eu tenho 12 pintadas, que é a mesma figura. E agora eu tenho, por exemplo, tenho 12 no total e tenho quantas pintadas agora? 4 pintadas. E a próxima? Eu tenho mais uma vez 12 no total e só que 3 pintadas. E a última nós temos também 12 no total e 2 pintadas. Então, percebem que nenhuma deu um quarto, né? E aí, será que a questão tá errada? Não, não tá, pessoal. O que a gente vai fazer então? A gente vai simplificar essas frações, né, para ver qual delas vai dar um quarto. Então, o que é simplificar? É dividir o número de cima e o número de baixo pelo mesmo número. Ó, vamos tentar simplificar essa primeira aqui. 11 só dá para dividir por ele mesmo, né? Então, já o 12 não dá para dividir por 11. Então, o item A já está descartado porque não dá para simplificar essa fração. Vamos aqui para a segunda. Pronto. Aqui dá para simplificar, né? O 6 dá para dividir por 2 e o 12 também dá para dividir por 2. Então, se eu tenho... Vamos começar ali de cima. 6. Se eu dividir o 6 por 2, dá igual a 3. Se eu dividir o 12 por 2, dá igual a 6. Eu ainda posso continuar simplificando? Posso. Eu posso agora dividir por 3. Se eu dividir o 3, né, o primeiro aqui é o 3 por 3, dá 1. Se eu dividir o 6 por 3, dá 2. Eu posso continuar? Não, parei aqui. Então, deu 1 meio. Então, deu 1 quarto? Não, não deu 1 quarto. Então, já está descartado também. Vamos para a segunda. Vamos para a terceira. Eu tenho 4 dozeavos. Dá para dividir, o 4 dá para dividir por 2 e o 12 também dá para dividir por 2? Dá. Então, 4 dividido por 2 é 2. 12 dividido por 2 é 6. Posso continuar? Posso. Eu posso ainda continuar dividindo por 2. 2 dividido por 2 dá 1. E 6 dividido por 2 dá 3. Opa, dá quase dá 1 quarto, mas não deu, né? Deu 1 terço. Então, está eliminada também. Vamos para a próxima. 3 dozeavos. O 3 dá para dividir por quanto, pessoal? O 3 dá para dividir por 3 mesmo, né? E o 12 dá por 3? Dá. Então, vamos lá. O 3 de cima eu divido por ele mesmo, que dá 1. E o 12 também tem que dividir por 3, que dá igual a 4. Olha aí. 1 quarto, pessoal. Então, já encontrei a alternativa correta, que é o item D. Tá ok? Uma última coisa para dizer para vocês, pessoal. Ó, como é que, por exemplo, eu tenho uma fração e transformo essa fração em um número decimal? Pessoal, é a coisa mais simples que existe. Por quê? Por exemplo, nessa primeira eu tenho 3 sobre 2 e eu quero transformar ela em um número decimal. O que é que eu faço? A gente já fez isso aí em uma questão, né? É só pegar o número de cima e dividir pelo de baixo, ou seja, 3 dividido por 2. 3 dividido por 2 dá igual a quanto? Dá igual a exatamente 1,5. Então, está transformado. Peguei a fração e transformei em decimal. Agora vamos aqui para o segundo. No segundo eu tenho o quê? Tenho 1 quarto. Então, vamos fazer a mesma coisa. Pegar o 1 e dividir por 4. 1 dividido por 4 dá igual a quanto? 0,25. Então, só para vocês verem esses dois exemplos aí, tá bom? Como é que transforma uma fração em número decimal. Então, pessoal, espero que tenham entendido, tá bom? A nossa revisão. Se tiver ficado alguma dúvida porventura, vocês voltam o vídeo. E se mesmo assim não tiverem entendido, vocês podem me chamar, podem fazer qualquer pergunta em relação ao conteúdo, tá bom? Então, tchau, fiquem com Deus e boa prova, tá bom?